Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra, aula 7 do módulo de Python para finanças quantitativas aqui do canal. E eu trago uma aula sensacional, de verdade seria a aula do nível tranquilo do Outspoken Market na prática, mas vale muito a pena abordar esse assunto aqui, porque é uma pergunta muito recorrente. Quando a gente fala de ciência dos dados, a maior dificuldade é sempre encontrar dados. Não vai existir ciência dos dados, não vai existir modelagem matemática sem dados. Uma das fontes bastante conhecidas, ou uma das mais conhecidas que nós temos na internet, é o site investing.com. Agora, existem diversas maneiras que podem ser abordadas para coletar os dados de lá. Fato, verdade. No Python, em especial, hoje nós vamos aprender uma biblioteca que se chama InvestPy. E esta biblioteca automatiza o processo de coleta de informação, seja para ações, seja a parte fundamentalista com as informações de balanço, as informações financeiras das empresas, e seja a parte de criptomoedas também, além do calendário econômico. Então nós veremos esses 4 elementos aqui na aula de hoje. Você vai ver que não é difícil, que com o conhecimento acumulado de Python que você tem até aqui, da aula 1 até a aula 6, essa aula 7 você vai fazer com a maior tranquilidade do mundo. Então se ajeita aí na cadeira, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever se você ainda não está inscrito e vamos diretamente para a aula. Lembrando que todos os códigos, tudo fica disponível para download lá no outspokenmarket.com, na página do Python para finanças quantitativas. Primeiro passo, você terá que instalar a biblioteca InvestPy. Então você roda esse pedacinho de código aqui, obviamente eu deixo comentado porque eu já instalei, e nós temos as bibliotecas que usaremos aqui, começando da Pandas, NumPy, DateTime. Não vou usar mais o Yahoo Finance, porque nós temos agora a nossa InvestPy. Então faço o carregamento destas bibliotecas, coloco, tal qual fizemos na aula 6, o 538 como um template para os gráficos, e a gente entende agora a biblioteca de um modo geral. Isso é uma prática que você tem que ter. Toda vez que eu for utilizar uma nova biblioteca, seja no R, seja no Python, seja em qualquer linguagem que você estiver trabalhando, leia a documentação. Ah, Leandro, mas a documentação a maioria das vezes é em inglês. Aprenda inglês. Não tem chororô. Tá? Por quê? Quando você entra no site da biblioteca, se a biblioteca é bem feita, se a biblioteca é bem documentada, você vai encontrar o guia de instalação, exemplos, como você trabalha, como você deve referenciá-la, para que ela serve, o que ela usa. Então aqui tem tudo, como você faz a instalação, como que você segue. É muito bacana, é muito importante que você crie este hábito. E dando, obviamente, os créditos, essa biblioteca de InvestPy, Financial Data Extraction for Investing.com, foi desenvolvida pelo Álvaro Bartolomé del Canto. Agora, o que o Álvaro fez? Todo aquele trabalho que você pode fazer manual, de web scraping, ou eventualmente ter que preencher algumas coisas, fazer algumas procedures para poder coletar as informações, ele sintetizou isso de uma maneira muito organizada, empacotou, criou a biblioteca chamada InvestPy e disponibilizou para uso geral. Tá? Então, realmente, eu acho que foi um trabalho muito bacana feito aqui pelo Álvaro e, naturalmente, os dados pertencem e são originários do site investing.com. Entendidos este ponto, vamos começar com as análises. Toda biblioteca ela vai naturalmente se apoiar em algumas coisinhas que nós chamamos de funções ou métodos, ou algumas classes, depende de do quanto vamos nos aprofundar nela mesma. Existe uma em especial que serve para a gente começar com as nossas análises, que chama aqui, Get Stocks Overview, que eu estou trazendo da biblioteca InvestPy, que eu importei aqui como inv. Então eu armazeno, criei uma variável aqui chamada Tudo Brasil. Essa Tudo Brasil, ela recebe
Inv get stocks do quê? Do país Brasil. Então, o primeiro parâmetro que ela passa, que ela aceita, né, é o Brasil. Como JSON, eu coloco aqui como falso. O que é o JSON? JSON é um formato particular de arquivo, que ele é representado por chaves e pares, né, entre chaves e por pares de chave e valor. Pode ser um pouquinho complicadinho, somente para visualizar. A gente não quer o resultado nesse formato, por isso que isso daqui é falso. E eu quero trazer os primeiros 100 resultados apenas. Então, quando eu executo particularmente essa linha, você vê que ele dá uma pensada, porque nesse momento o algoritmo está indo lá no site do invest.com, fazendo a captura de tudo aquilo que se refere ao Brasil. E o que ele traz para a gente? Ele traz um data frame de 100 linhas, porque o número de resultados que nós limitamos aqui é 100, com as informações das ações brasileiras. Traz o símbolo, traz o último valor, a máxima, mínima, a mudança, né, em percentual, né, perdão, em centavos, depois a mudança aqui eventualmente em percentual, né, o movimento e a moeda que aqueles valores estão, que no nosso caso é o nosso real, é o BRL. Então muito bacana, aqui você já pode ter uma ideia daquilo que tem dentro do Tudo Brasil, certo? Legal. Primeiro ponto. Leandro, mas isso ainda não me serve muito, porque, por exemplo, eu queria uma informação de uma ação específica. Legal ter, né, essa visão geral, mas eu queria de uma ação específica. Como que eu faço? Agora a gente tem funções especiais dentro dessa biblioteca que farão este trabalho. Vamos começar analisando a Petrobras. Padrão, Petrobras. Então eu coloco aqui uma variávelzinha que eu chamei de ticker, que aqui você pode substituir para qualquer outra. Sei lá, você pode colocar YouTube4, qualquer outra ação que você queira que esteja presente. Então eu tenho aqui atribuído como ticker. Infelizmente, há uma limitação na própria coleta de dados do investing.com. A biblioteca não aceita um vetor, tá? Colocando mais ações. O que é isso, Leandro? Por exemplo, se você quisesse fazer esse cara aqui, ó, uma lista, né, para capturar várias informações ao mesmo tempo. Por exemplo, Petro e YouTube4. Ela não aceita, é uma limitação. Fazer o quê, né? Se você quiser alguma coisa melhor assim, tem que trabalhar em cima do código do Álvaro, que ele já é bom demais, então tem que colocar outras coisas. Aí você aprendeu nas aulas anteriores como você cria funções para, né, eventualmente automatizar esse tipo de código. Pois bem, feito isso, então a gente tem aqui o nosso ticker. Eu vou usar uma outra. Observe que agora a gente tem uma outra, né, abordagem aqui, onde a gente tem o Get Stock Company Profile, onde eu passo como parâmetro o ticker e, obviamente, o país na qual ela está localizada. Por quê? Essa função, ela simplesmente vai me trazer a descrição daquela empresa. Então tem aqui, ó, ele traz um formatinho, né, que me diz o site relacionado ao invest.com e uma descrição daquilo que faz a Petrobras. Naturalmente, o site em inglês ele está buscando em inglês. Isso é bacana, porque às vezes você quer automatizar algum processo de buscar todas as empresas e colocar uma descrição e talvez você não conheça a empresa, principalmente se você estiver olhando alguma coisa lá fora. Isso pode ser útil. Agora, algumas informações financeiras, é possível pegar? Com certeza. Existe um outro método que é chamado Get Stock Financial Summary. E esse Get Stock Financial Summary, ele nos traz, quando a gente passa essas 4 informações aqui, ó, o ticker, o país, o tipo, então a gente quer aqui, né, o Income Statement, então a gente quer a visão da receita, do período quarterly, ou seja, por quarter, por trimestre nesse caso. E ele dá os 4 últimos trimestres disponíveis. Ele traz a receita total, o lucro bruto, ele traz a receita operacional e ele traz a receita líquida. É muito bacana. Tá? Por quê? Porque como esse Petro Receita que nós criamos aqui, que pega o Financial Summary, ele é um data frame, eu posso, por exemplo, ó, que legal, usar o código que você conhece para a gente botar um gráfico. É bacana pra caramba, né? E se eu quisesse colocar aqui, sei lá, mudar esse cara aqui, ó, para YouTube 4 horas, ele ia voltar, né? Naturalmente pro Itaú. Então a gente vê que a gente teve um impacto aqui na receita total nos últimos quartos e ele voltou a recuperar aqui agora. Coisa que com a Petro não tinha eventualmente, né, acontecido como nós vimos no plot anterior.
Então é muito bacana, porque você pode fazer isso. E olha aqui, gráfico bonito, polido, limpo, onde a gente tem a evolução da receita. E obviamente que aqui eu coloquei a receita total, né? Total revenue, você pode pegar qualquer uma outra delas. Então, por exemplo, essa receita total é sempre crescente. Mas se eu for pegar aqui, por exemplo, a receita líquida da Petro, eu vou ver que, teve aqui, né, um mesinho que gastou mais do que devia e aqui voltou a gastar mais do que devia porque a receita já não é tão crescente quanto a total. E aí você pode derivar elementos da análise fundamentalista a partir destas informações. A questão é, o que mais eu posso pegar desse tipo de função aqui, né? Porque Financial Summary, porque existe alguma coisa a mais? Bem, sempre que você tiver dúvida de como uma função funciona, ou quando a documentação em si não estiver tão clara, você pode usar a função do Python chamada help, passa o nome do método que você quer, um help, tá? E aí ele te diz, obviamente, o que você tem ali. Então, veja, o que a função Stock Financial Summary aceita como argumento, ou seja, aquilo que você põe dentro da função. Toda vez que a gente fala argumento, a gente aprendeu isso. É tudo isso que você coloca aqui dentro da função, dentro dos parênteses. Então, ela aceita, né? A ação, legal. O país, legal. Agora, olha que bacana. Eu usei o exemplo Income Statement, mas, que é até inclusive o padrão, mas ele te dá também o cash flow, fluxo de caixa, ou balance sheet. Olha que legal. Vamos pegar aqui, o balance sheet e vamos colocar para ver o que ele torna. Ele então, total de ativos, total de liabilities e o total equity. Agora eu quero ver o cash flow statement, né? Então, o fluxo de caixa. Olha só. Então, ele me dá das atividades operacionais, do investimento, das atividades financeiras e depois, né, a mudança do fluxo de caixa líquida. Prato cheio para quem quer fazer análise fundamentalista. Prato cheio. Tá aqui, disponível em 3 versões, na verdade. Income Statement, Cash Flow Statement e Balance Sheet. Apenas aquilo que você precisa é mudar essa informação aqui do Summary Type. Vou voltar ao original que nós tínhamos, mas maravilhoso, né? Então, realmente é um trabalho de primeira que facilita demais. Quando eu fiz isso aqui, eu falei, gente, eu preciso fazer uma aula porque realmente é uma coisa que dá para todo mundo começar a usar, sem dúvida nenhuma. Então, o que você precisa lembrar? Que sempre que você quiser, você dê o help. E aí o help, detalhe, né? Qual outro período ele aceita? Não só trimestral, como quarterly, mas ele diz aqui, né? Available periods, né? Os períodos disponíveis são anual ou trimestral. Agora, quando eu coloco aqui annual, ele me traz dos últimos 4 anos. De novo, e aí você pode colocar balance statement, você pode colocar o cash flow statement aqui e ter a visão ou construir tantas quantas visões você quiser. É realmente muito, muito bacana. Legal, mas Leandro, eu quero outras informações, né, da ação. Posso ter, mas com certeza, se você usar daí esse outro método, Get Stock Information, e rodá-lo, você vai ter aqui um sumário, né, uma fotografia da ação naquele momento. Então aqui você tem o símbolo que você colocou, aí você tem o último fechamento, qual que foi a variação do dia, qual que é a receita, qual que foi a abertura, qual que é o intervalo de 52 semanas, earning per shares, né, então lucro por ação, o market cap, o dividend yield. Você, né, 2 é relativamente alto, né, quase 20% de yield na Petrobras. O price per earnings, o beta, a mudança em 1 ano. E quanto vai ser a próxima, né, divulgação de resultados, que é 22 de março de 2022. Legal, né? Tá aqui, no seu alcance com Python em 1 segundinho. Por que eu coloquei esse ponto transpose aqui no final? Porque esse ponto transpose, ele me dá naquela informação visível. Se eu quiser e colocar esse cara aqui dentro de um laço for, como a gente já aprendeu, e colocar um ticker
para interagir com esse laço for, eu posso ir preenchendo aqui para ter cada linha com o stock symbol. Presta atenção nisso que eu estou falando, cada linha com o stock symbol, e eventualmente eu consigo ter essas informações armazenadas em um data frame, tá? Lição de casa para vocês aí. Mas eu deixo aqui porque a gente só queria uma fotografia, então eu deixo do modo que estava com o transpose. Legal. Leandro, agora eu quero saber do valor histórico das cotações. Claro que você pode pegar, porque ele tem um método chamado Get Historical Data, onde eu passo novamente o ticker, novamente o país, só que agora eu tenho dois outros parâmetros. O início e o fim, né? From date to date. Então eu coloco aqui um início que eu setei aqui em cima, repara o formato da data que ele aceita, tá? É aquele nosso formatinho padrão, não é necessariamente aquele outro de timestamp. Então eu passo aqui uma string início, passo uma string de fim, passo esse início e o fim aqui só para ficar parametrizado e dou uma olhadinha. Ele me dá então todo o dado histórico da cotação desde 1º de janeiro de 2020. Como 1º de janeiro não tem pregão, ele põe aqui, né, dia 2 de janeiro de 2020. Traz abertura, máxima, mínima, fechamento e volume. Moeda BRL. Ah, Leandro, tava vendo aqui um negócio, queria moeda não aceita mudança de moeda, porque ele traz a informação que está no site do Invest. Tá? Então, antes que essa pergunta apareça, é uma pergunta justa, honesta, mas não pode mudar. Tá? Não existe esse parâmetro. Tá? Como você sabe, que você dá um help e você vê que isso não é um parâmetro utilizável. Então tem que ser aquilo que tem no Invest. Naturalmente, eu coloquei isso daqui dentro de um data frame que eu chamei de Petro 4. Posso fazer o gráfico, tal qual aquele gráfico que a gente conhece, viu, das aulas anteriores. Simples assim, ó. Você tem, de novo, o gráfico extremamente fácil. Qual é a parte legal? Você está familiarizado com o site do Invest, você sabe que tem lá uma tabelinha, para quem gosta, dos indicadores técnicos. Dá para pegar? Dá para pegar. Mas presta atenção no que eu estou fazendo aqui, ó. Ele tem uma função que chama Search Quotes. Tá? Essa Search Quotes, ela nada vai me dar do que quais são todas as informações disponíveis sobre algo que se chama Petro 4. Certo? Ou que tenha Petro 4 no nome. Então eu sei que eu só tenho uma ação disponível. Ah, se eu colocar aqui Results 2, Leandro, o que vai aparecer? Ele vai aparecer um objeto aqui. Depois a gente vai ver isso lá para baixo, porque isso faz sentido nas criptomoedas, tá? Então, só para você entender que você primeiro tem um método, Search Quotes, que te traz as informações. E a informação que eu quero aqui é a informação da Petróleo Brasileiro S.A., Petro 4, que está no Brasil, certo? E eu coloquei esse cara aqui dentro de um PetroInd. Por quê? Presta atenção, que aqui é que muda. Dentro desse Search Quotes, que eu chamei aqui da biblioteca, e eu armazenei em PetroInd, entenda essa parte aqui que ela é fundamental para a aula. Eu posso pegar esse cara aqui, ó, PetroInd, que é esse mesmo aqui da linha superior, certo? Da célula superior. E eu uso esse outro método aqui, ó, Retrieve Technical Indicators. Então aqui eu não tenho mais o INV, porque eu estou aplicando um outro método em cima do IND, PetroInd, que eu coloquei. E esse Retrieval Technical Indicator, ele pode me deixar escolher o intervalo. E aí o que eu tenho? Toda aquela lista do Investing, do RSI, estocástico RSI, etc. Então eu tenho aqui 12 indicadores técnicos, mais o sinal, né? Neutral, overbought, sell, less volatility, buy, sell, etc. Você pode derivar inteligência dessa informação se você quiser. E o mais bacana, eu imaginei esse cara aqui num Petro Indicadores D1, que é a informação do diário. Eu posso pegar também o Weekly. Então eu peguei a mesma coisa, só que eu mudo o parâmetro para o Weekly e coloco numa variável aqui que eu chamei de semanal. Então ele me dá os mesmos indicadores, só com valor semanal. Daí eu fiz na sequência mensal. Legal. Agora, vamos fazer uma coisa, porque pegar dado é fácil. Pegar dado está na documentação, código, etc. Vamos criar um pouquinho de inteligência, mínimo. Vamos pegar e criar um data frame chamado de PetroAT, onde eu, dentro desse data frame, eu trago os indicadores. Então eu trago o nome dos indicadores como primeiro elemento. Como segundo elemento, tá? Eu trago o valor do
ind D1, que na verdade eu estou pegando esse cara aqui, ó, a coluna do valor, então eu estou ignorando o sinal. Depois eu faço o mesmo, pego o value do semanal e do mensal. Então eu estou criando aqui um data frame com 4 colunas, que é esse cara aqui. Dou um transpose porque eu quero que os indicadores, tá, eles me venham como as colunas. Depois o que eu faço? Eu mudo o nome, porque lembra que o nome era indicator, value, value, value. Aí eu mudo para indicador, D1, semanal e mensal, porque eu peguei do D1, do semanal e do mensal. Olha, repara uma coisa aqui para você aprender a parte de programação, certo? Porque o curso é de Python para finanças quantitativas, você não aprende só finanças quantitativas, você aprende a programar. O que eu estou fazendo aqui então? Eu criei um data frame, pegando 4 colunas de outros data frames. Só posso fazer isso porque eles têm exatamente o mesmo tamanho. Primeiro ponto. Segundo ponto. Depois eu preciso mudar o nome, porque o nome do data frame que eu estou criando, ele, naturalmente, né? Ah, como que você sabe isso, Leandro? Você sabe porque se eu sempre falo isso para os meus alunos. Sempre que você tiver dúvida de um código, roda ele isolado. Então roda só essa primeira parte aqui e olha o que acontece. Ó, se eu pegar só o PetroT, eu crio meu data frame, certo? Só que ele me traz o nome indicator, porque era o indicator do D1. Ele me traz o valor do D1, só que ele traz como value. Ele me traz o índice semanal, o valor semanal do indicador, né, que eu referenciei, mas ele me traz como value também. E não é isso que eu quero. O que eu quero? Eu quero o nome corretinho. Indicador, D1, semanal e mensal. Então eu faço esse método aqui, setAxis, do data frame, porque eu, nas colunas, vou dizer que agora elas têm esse nome, e aqui eu tenho inPlace igual a true. O que significa esse inPlace igual a true? Significa que eu não preciso atribuir. Como assim, Leandro, atribuir? Basta eu escrever assim que eu sobrescrevo o data frame. Leandro, não entendi. Simples. Se esse inPlace fosse falso, o código seria isso daqui, ó. Você teria que reatribuir Petro _at recebe tudo aquilo ali. Para evitar que eu tenha que fazer esse pedaço aqui, ó, Petro at igual, eu simplesmente mantenho aquele código, só que no inPlace, ou seja, no lugar, inPlace, no lugar, em cima do lugar, eu coloco aqui, ó, true. Então eu sobrescrevo. Faço a mesma coisa colocando o indicador não como uma coluna, como ele estava aqui. Eu quero colocar ele como índice do data frame. Então você está vendo que agora eu tenho o indicador como índice. O que é o índice? Ele é como se fosse o nome da linha. Então o nome da linha agora não é mais linha 0. É, certo? Ele é exatamente a linha RSI14. O nome da linha não é mais estoque, ele é esse cara aqui. Dou um drop nele, porque ele, né, eu não vou precisar mais, e coloco o inPlace true aqui. Tá? Então ele me coloca esse cara aqui. Por quê? Ele me permite que eu crie, então, apenas agora uma seleção de valores de momentum. Então eu pego os indicadores da linha 0, da linha 4, da linha 5 e da linha 6. Então, quem que é a linha 0? O Python começa no 0, certo? Então, o 0 aqui é justamente o RSI. Então, 0, certo? 1, 2, 3, 4. Então, eu pego o RSI, o ADX, o Williams e o CCI. Coloco esses caras um outro data frame que eu chamei de Petro Momento. Olha que bacana. Aí, depois eu simplesmente faço o quê? Dou aqui um plot no Petro Momento. Só que esse plot, eu passo aqui, ó, como tipo do plot, eu passo um tipo de gráfico de barras. Nesse gráfico de barras, eu tenho daí o valor do indicador no eixo Y, ajusto os limites, né, do valor do eixo Y e coloco aqui a minha legenda. Olha que legal. Ah, cara, legal demais. Então eu tenho uma única visão, 4 indicadores, a visão como eles estão no DI, no D1, no semanal e no mensal. Então a gente vê que ainda tem, né, uma preservação do momento no diário. Não, está confuso. Então, né, está confuso. O indicador na Petro, eles estão mistos. Talvez não tenha muita coisa a se fazer aqui. Por exemplo, tá? Só uma ideia. E aí que tá, você pode selecionar todos os indicadores.
Aí, obviamente que não faz sentido, porque alguns têm escalas diferentes, você não vai representar assim tão bem no gráfico. Mas aí você pode pegar só um deles, aí que tá, você pode criar aquilo que você quiser. Esse é apenas um exemplo. Mas olha que bonito, puta que bacana pra caramba isso daqui. Certo? Posso fazer isso para criptomoedas, Leandro? Pode, lembra que a gente ainda vai ver o calendário econômico, mas você pode fazer para criptomoeda também. Temos funções específicas dentro da biblioteca. Tem uma função especial que ela chama Search Cryptos, onde você procura por nome, então por isso que você tem by name, e aí você põe o nome da cripto, Bitcoin. Só que quando eu ponho by name e velho Bitcoin, ele me traz tudo que tem Bitcoin no nome. Não só o Bitcoin BTC. Ele traz Bitcoin Cash, traz umas coisas aqui que eu nem sei as porcaria que são. Bitcoin SV, Bitcoin Company Network, sabe Deus o que é esses negócios aqui. Certo? Então ele traz tudo, ou seja, existem 68 componentes que tem, né, Bitcoin no Investing. A moeda é sempre em dólar, não permite alterar a moeda, tá? Mas eu quero em BRL, aí você faz a conta na mão. Tá bom? Você adiciona, né, o data frame, faz a divisão pela cotação do real e tá feito. Aí você pode, pegar então o dado histórico igualzinho, só que você muda, né, para a função de get crypto historical data e armazena esse cara aqui dentro de um data frame que eu chamei de BTC porque eu pego a informação do Bitcoin. Aqui, como eu não estou procurando pelo nome qualquer valor que seja Bitcoin, aqui ele aceita, né, como eu tô, o cripto aqui, ele aceita o nome. Então, aqui, Bitcoin. Então, Bitcoin from date 2020, fim, eu tenho aqui os dados históricos do BTC. Que legal. Em dólar. Show demais, porque eu coloco naquele nosso gráfico, e eu tenho aqui a cotação do BTC. Linda. Leandro, né, eu sei que existe a Binance, Bitfinex e trocentas outras corretoras de BTC. Tem como pegar essa informação? Tem. Lembra do nosso Search Quotes? Lá no Search Quotes eu posso invocá-la novamente aqui. Só que eu procuro pelo texto que tem Bitcoin, dentro do produto que não é mais stocks, é criptos, e pega aqui os 100 primeiros resultados. Ele vai buscar. Pensa. Quando a gente usou a Search Quote para a ação lá para Petro, tá? Olha só, ele me voltou um textinho, porque eu só tinha buscado um resultado, onde tinha essas informações aqui, certo? Nome da empresa, o símbolo, Brasil, etc. Aqui é um pouco diferente, porque eu quero saber tudo o que tem lá dentro. O que aparece com o nome Bitcoin no site Invest? Por isso que eu tenho Search Quotes. Então, quando eu crio esse objeto aqui, busca cripto, olha só. A gente viu que o resultado lá em cima parecia um dicionário, mas não é, né? Ele é uma lista. Se eu uso essa função aqui do Python chamada type, só molhar as palavras aqui, eu tenho, na verdade, uma lista. Bem, legal. Eu vou interagir então com essa lista. A gente já viu como a gente interage com listas, com Last4. Então, para cada item que eu tiver dentro do busca cripto, eu quero ver o que tem lá dentro. Então, quando eu rodo essa linha aqui, isso você já aprendeu, você volta esse tantão de coisa aqui. São 100 elementos. E aí, o que você tem? Nossa, Leandro, mas é um dicionário. Porque começa entre chaves e tem, né, chave e valor. E eu tenho, né, o número de identificação, o nome, Bitcoin US dólar, o símbolo, BTC USD, né, o país não faz sentido, né, porque criptomoeda não tem país, e ele dá o valor da exchange. Legal. Bem, vamos acessar esse dado, né, se ele parece aqui um dicionário, né, como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos fazer o seguinte. Não dá, porque ele não é, na verdade, se eu olho aqui, o item busca cripto, fica comigo, porque eu sei que essa parte pode ser um pouco difícil, principalmente para quem é iniciante. Tá? O busca cripto ele era uma lista. Só que o item dentro da lista, ele não é mais uma lista, ele é um search object.
Como é que eu leio isso então? Como é que eu pego o valor? Porque se eu tentar acessar o valor como eu acessava o valor em lista, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, você não consegue, ó, porque ele te volta isso aqui. Né? E até porque, ó, se eu tiro o type e rodo esse cara aqui, ele me dá a posição na memória, né? O ponteiro que onde está esse negócio aqui. Não. Putz, não sei. Bem, você lê assim, ó. Eu tenho nome, name, symbol, exchange. Então, do item 0, que é o primeiro item, se eu ponho o nome dele, ponto exchange. Ah, que legal. Qual que é o exchange do item 10? Ah, é a Binance. Binance, sei lá o nome que você quiser. Ah, mas e se eu pegar então o name? Ah, o name a gente viu, Bitcoin US Dollar. Se eu quiser pegar o symbol, BTC USD, daquele item 0. Cada, né, você tem 100 itens aqui. Mas você entendeu como é que você pega? Então você pega dessa forma. Vamos colocar alguma inteligência nisso? Vamos colocar uma inteligência nisso, porque isso aqui não tem documentação. Tá? Você lê isso dessa forma. Legal, a gente aprendeu como ler. Aí o que eu vou fazer? Vamos aplicar o conhecimento que a gente tem e automatizar? Vamos. Eu crio aqui um item de dados vazio. Aí eu vou fazer o seguinte. Python, para cada item lá dentro do busca cripto, faz um append, ou seja, anexa, adiciona nesse vetorzinho de dados aqui 3 coisas. O nome, o símbolo e a exchange. Porque eu quero tomar ideia de tudo que tem ali. Porque eu estou fazendo uma pesquisa e me serve. Legal. Depois, o que eu faço aqui? Eu pego o resultado aqui que vai ser armazenado em data, né, no caso, eu transformo esse cara em um data frame, onde o meu data frame tem as seguintes colunas: nome, símbolo e exchange. E aí eu dou uma olhada como esse cara ficou, porque eu chamei ele aqui de busca cripto data frame. Olha que legal. Aqui é só o head, né? Porque na verdade esse cara aqui ele tem um tamanho 100. Então, ó, tem todas as 100 informações. Ou seja, ele traz os 100 primeiros elementos que tem um nome de Bitcoin aqui. Para que serve isso? Para você fazer uma pesquisa. Você pode jogar o nome que você quiser, saber se o ativo existe já ali. E sabendo que o ativo existe, ó, por exemplo, aqui, ó, esse negócio aqui, ó, Moneta, né? Tem o TH que você tem que pronunciar dessa forma, Moneta. Esse cara que nem sabia que existe. Dá para pegar um historical data? Dá, ó. Aí agora eu sei o nome, né? Moneta, nem sabia que esse treco existia. Coloco aqui Moneta, pego aqui, ó, dado histórico. Então o código acima, até que eu deixei aqui a observação para vocês, serve para estruturar e saber o que existe com o nome Bitcoin ou qualquer outro nome que você quiser. Então ele tem, ó, volume irrisório, porque deve ser shitcoin, mas eu tenho aqui a informação. Se eu quisesse isso aqui, eu fazia um gráfico. Vamos pegar aqui, ó, o mesmo gráfico. Vamos fazer a visualização da moneta, né? Vamos fazer a visualização desse cara aqui, ó. Vamos copiar aquele códigozinho. Esse cidadão aqui, ó, vamos fazer até melhor. Vamos pegar ele, criar então aqui uma outra célulazinha, onde eu vou chamar de moneta, e vou colocar esse cidadão. Beleza. Feito isso, eu copio e colo ele aqui, ó, pego o close, né? Tenho que o meu label é moneta, nem sei o que é isso, tá, pessoal? Não faço nenhuma ideia do que é, mas a gente vê, ó, tem ali, né, suas várias variaçõezinhas, né, significativas, né, porque de 1 centavo para 8 é 900%. E beleza, né, 700%, perdão. Então é, né, significativo. Beleza. Então você já sabe como pesquisar coisas diferentes. Fechou. Agora, calendário econômico. Porque tem gente que gosta de operar notícia, tem gente que acha essa uma boa estratégia e é legal não só o calendário em si para operar notícias, mas para você acompanhar a informação de certos KPIs, de certos indicadores importantes. Existe um método que chama Economic Calendar. Agora, esse cara aqui, ó, Economic Calendar, quando eu rodo ele me traz tudo o que tem em todos os países para o dia de hoje. Tá vendo aqui, ó? Hoje é, né, 22 de novembro de 2021, então ele me traz 62 itens que tem no 22 de novembro. Tudo. A região, a moeda, o nível de importância, o nome do evento e o valor.
atual, previsto e o anterior. Legal demais, né? Ele me permite, dentro do método Economic Calendar, escolher o intervalo de tempo que eu quero. Olha que legal. Eu não vou rodar esse aqui, porque esse aqui ele demora um pouquinho, porque né, eu pego tudo do ano de 2021, mas eu já deixei rodado. Então eu armazenei esse cara, toda a informação do calendário econômico de 2021, eu armazenei aqui numa variável que eu chamei de agenda 21. Agora, olha que legal. E se eu quiser filtrar esse cara para saber apenas os mais importantes, que é o nível de importância alta, certo? Então, por exemplo, a taxa de empréstimo da China é importante. Eu tenho aqui, eu posso usar um método no Python que chama query, onde eu coloco o nome da minha coluna, então a minha coluna é importance, com letra minúscula mesmo, e eu quero apenas os elementos onde meu importance é igual, 2 iguais. Por que não é um igual, Leandro? Porque o igual é de atribuição. 2 iguais é o operador de comparação. High. Quando eu faço isso aqui, ele me traz um data frame com 1077 linhas, porque eu estou com todo o intervalo de 2021. Então, ou seja, eu tive 1077 eventos até hoje que são considerados, né, de alta importância. Putz, mas quais são eles, né? Porque eu tenho aqui o Caixin Manufacturing, German Manufacturing, bababá. Horas. Você pode fazer o seguinte, lá onde o meu importance era high, eu posso, esse daqui é um data frame, certo? Eu posso pegar então a coluna event, que é a coluna do nome do evento, e eu quero saber quais são os valores únicos, usando aqui um método do Python que chama unique. Aí eu volto uma lista, um array, na verdade com o nome de cada um. Então você tem aqui, melhor do que olhar todo o data frame, você tem uma lista na qual você pode inclusive, né, interagir. Legal, vamos brincar com essa lista? Vamos fazer o seguinte, eu quero trazer todos os eventos que são importantes e o evento tem que conter o Non-Farm Employment Change, que é um dos eventos mais importantes do mercado financeiro. Então eu uso como query, como consulta, essa combinação onde o evento é high e onde eu tenho ADP Non-Farm Employment Change, buscando no Python. Buscando no Python porque eu estou usando aqui uma combinação de elementos e aqui eu estou buscando ADP Non-Farm Employment Change. Por que eu estou usando aqui str contains e simplesmente não coloquei um igual como eu fiz antes? Porque o Non-Farm Employment Change, certo? Ele é um problema porque ele vem com o nominho do mês aqui. Então, se é o de outubro, ele vai vir em October. Se é o de novembro, ele vai vir em 9. E se eu colocar o igual, ele só vai me retornar 1. Aqui eu contenho todos que, independentemente do mês, tiverem um nome. Para quem manja de SQL, isso daqui é o equivalente a fazer o like no SQL. Tá? Então, quando você faz isso daqui, ele me dá, então, apenas os eventos desse ano, até então, do ADP, né? Para o que nós temos. Então, na verdade, né, o evento aqui foi de janeiro, mas ele era referente ao de dezembro, obviamente, então eu tenho aqui até outubro. Legal! Vamos colocar isso no gráfico? Vamos. Posso botar o gráfico? Não. Por quê? Olha isso aqui, Isso é um número? Não. Ah, é sim, menos 123 mil. Não, mas tem um K. O Python não vai reconhecer isso daqui como 1000. Você tem que colocar ele fora. Era fácil, né, pessoal? Só chegasse aqui, vira, né? Porque você vai lá na documentação, você começa a copiar o código. Legal. E aí? Inteligência. Saber programar é isso. Aí o que você faz? Então eu vou fazer o seguinte. Vamos trabalhar de uma maneira inteligente? Vamos pegar a query da minha agenda 21. Vou colocar aqui, né, já que eu estou pegando simplesmente os efeitos do ADP non-farm, eu chamei aqui ADP 21. Aí o que eu fiz? Eu coloquei a data como um índice para ajudar no gráfico.
Depois eu só pego, só me interessa, como eu só tô, todos os eventos são dos Estados Unidos, todos os eventos são em dólar, todos os eventos são importantes, só me interessa, tá, pegar então as colunas 7, 8 e 9, que são o actual, o forecast e o previous. E aí depois que eu pego esse cara, que a gente já aprendeu a fazer ali em cima, eu dou um replace, eu substituo aquele K por nada. Porque eu quero sumir com esse K, porque ele vai me atrapalhar no gráfico. Certo? Então eu dou um replace no K, tenho que passar esse parâmetro aqui, regex true, porque ele faz, esse regex, depois eu vou dar uma aula de regex só para vocês, se contente por favor nesse momento só com o fato de que esse regex tem que ser true, porque eu não tenho um termo isolado K está sempre junto com o número, então o regex faz com que ele busque K mesmo dentro do objeto inteiro aqui, da palavra inteira, da string inteira. Então ele acha o K, não importa onde ele esteja e como ele esteja, e substitui por nada. Depois, obviamente, esse cara ele era um texto, ele continua como texto. Aí o que eu tenho que fazer? Passar ele para numérico. Então tem um método no Pandas que é toNumeric. Então aí eu reescrevo, certo? O actual, o forecast e o previous, faço isso daqui só por didática. E aí eu tenho então o meu data frame de ADP actual, forecast e previous. Agora eu posso pôr no gráfico. Maravilhoso. Fim da história. Pensa sério. Outspoken Marketing, aula 7, finanças quantitativas. Olha a preciosidade que você tem aqui. 40 minutos de aula, porque é uma aula que requer um pouco mais de empenho de fato. Né? Como eu disse, isso daqui é uma aula, né? De um valor incrível, mas eu resolvi fazer aqui aberta para todo mundo, colocando aqui junto no módulo de Python para finanças quantitativas, tá? Só para você ter um gostinho. Imagina o que tem dentro do Outspoken Marketing na prática, né? Faço aqui hoje sim uma propaganda, convido vocês a conhecer o Outspoken Marketing na prática, o link está aqui na descrição do comentário. Agora, independentemente disso, olha a preciosidade que você tem aqui dentro. E qual que é o limite? A tua criatividade. Isso daqui que eu dei foram alguns exemplos. A criatividade é o teu limite agora. Você pode fazer relatório, você pode fazer armazenamento de dados, você pode salvar isso num texto, você pode fazer gráfico, você pode fazer o que você quiser. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Retribua, deixa o like, se inscreve, compartilha. Tem coisa aí tão porcaria que viraliza, né? Agora conteúdo bom de verdade, falta modéstia, né? Vamos fazer conteúdo bom viralizar também. É a forma que você ajuda aqui o canal, fico muito contente de ajudar. Tem qualquer dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários, inclusive sugestão de outra aula, é super bem-vinda, tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça, se inscreva e a gente se vê numa próxima, pessoal. Um grande abraço, tchau, tchau.